Pode se assentar um minutinho. E eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia comigo. Eu prometo que eu vou ser bem rápido para nós orarmos ainda mais. Eu tenho duas palavras que eu gostaria de partilhar com vocês. E a primeira está em Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5. A partir do versículo 14. Assim diz o Senhor: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre uma montanha, nem se acende uma luz para colocá-la debaixo do alqueire, mas sim para colocá-la sobre o candeeiro, ao mais alto, a fim de que brilhe a todos os que estão em casa. Que assim então, meus filhos, brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, e assim glorifiquem vosso Pai que estás nos céus. Palavra da salvação. A palavra que foi me dada, ela tem como tema ser um farol. E um farol para que a gente possa trazer as almas a um porto seguro. E eu fiquei me perguntando o que é um farol, cara. A gente vê nos filmes, a gente vê de longe, mas o que de fato é um farol? Para que serve um farol? E a resposta na minha cabeça veio muito rápido: para que serve um farol senão para iluminar? E aí eu fui me aprofundando, eu fui descobrindo que um farol ele tem características específicas, muito semelhante com você, ou talvez aquilo que Deus deseja de você. Diz para a pessoa do seu lado: você tem uma característica muito semelhante a um farol. E eu achei algo muito interessante. Tinha um teólogo, um pensador, que ele escreveu algo e eu fui pesquisar, e ele falava desse jeito: os filhos de Deus devem ser distintos dos demais filhos dos homens do mundo. Quanto mais perversos as pessoas se tornarem, mais cuidado devemos tomar para nos manter irrepreensíveis e inofensíveis ao coração de Deus ao tentar machucá-lo. As convicções e o exemplo de um cristão coerente iluminará os de fora e os atrairão a Cristo e a santidade. Assim como um farol adverte os marinheiros das rochas perigosas e orienta o seu caminho em sua segurança para o porto, assim procuremos ser tais luzeiros para o mundo. E a pergunta que eu quero já fazer de cara para você é: as pessoas olham para você e veem luz? Não responda para mim. Olha para você rapidinho aí no seu coração e pergunta: vê luz? Esse povo é meu, então eu posso perguntar: vê luz? O povo ali de trás também é meu, eu posso perguntar: vê luz? O que é luz? O que é luz, Thalitinha? É o que ilumina. A palavra vai dizer vários tipos de luzes. Vai Pentecoste, o fogo, é luz. Sim ou não? Mas não é dessa luz que o Senhor está falando aqui. O que é luz? O que é luz dentro da palavra de Deus? O que é luz ao Evangelho? Aí eu fui descobrir que existem várias definições e existem várias características daquilo que é luz. Por exemplo, luz é a primeira ação de Deus. Luz foi a primeira ação de Deus, que haja luz. A primeira coisa que Deus fez foi colocar luz onde tinha treva. Eu não sei se você tem sido mais trevas do que luz. Eu sei que talvez isso não aconteça na Cristo Libertador, mas nos jovens sarados tem uns que nem eu, que às vezes nós somos mais trevas do que luz.
É ou não é, filho? Sim ou não? Sim. Luz é uma pessoa. Em João 9,15 vai dizer: enquanto eu estou no mundo, sou luz do mundo. Luz é direção. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terás a vida eterna. João 8,12. Luz também é salvação. Eu vim ao mundo com luz, para que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas. João 12,46. Luz é testemunho e obediência. O que se deve fazer é consultar a lei e os ensinamentos. Se eles não falarem de acordo com essas palavras, certamente jamais poderão ver a luz. Luz é vigilância. Diz então às virgens imprudentes: dai-nos da vosso azeite, para que as nossas lâmpadas já estão se apagando. Luz também é alerta. A luz dos justos brilha intensamente, mas a lâmpada dos perversos se apagará. Provérbios 13, versículo 9. Tudo isso é luz. Luz é uma pessoa. Eu sou a luz do mundo, diz Jesus. Diz a pessoa do seu lado: luz é uma pessoa. É simples assim. Fala para ela: é simples assim. Diz para ela assim, fala assim: então estrelinha do céu. Fala para ela assim: então estrelinha, desce do ambão, vem para baixo, porque luz é só um. Amém? É isso. Luz é uma pessoa. E aí eu fui entender que dentro da construção de um farol existe um processo arquitetônico, e eu não vou me aprofundar porque nós temos arquiteto aqui presente, não é a intenção. Mas no processo de construção de um farol existem algumas coisas muito interessantes. Primeiro, um farol ele é construído de uma forma que ele seja praticamente indestrutível diante das circunstâncias naturais que ele vai enfrentar. O farol ele é posto especificamente em um lugar alto, como diz o Evangelho que eu e você devemos ser, que a minha e a sua luz devemos então brilhar, deveria então brilhar. O farol ele tem uma lâmpada específica que gera a luz. Mas eu pergunto para vocês: é esta a luz do farol que faz os marinheiros enxergarem esse farol de tão longe? Sim ou não? Sim ou não? Não. A luz pela luz do farol não conseguiria alcançar tão longe. E a luz do farol quis depender de outras circunstâncias. A luz do farol quis depender de refletores, de umas lentes bem grandonas, límpidas, transparentes, sem manchas, para que ela potencializasse então a luz na direção da escuridão do mar. Se luz então é uma pessoa, e essa pessoa tem um nome, o nome dele é Jesus. Se luz é uma pessoa e o nome dele é o refletor e a lente que potencializa esta luz para alcançar a outros é quem? Somos nós. Diz para o seu irmão: então você não passa de uma lente, porque luz mesmo, assim, porque luz mesmo, querido, som, fala só God. Porque às vezes a gente se engana e pensa que com as nossas próprias brilhantinas iríamos conseguir alguma coisa, que com as nossas próprias forças nós vamos chegar em algum lugar, e não vamos. Então a pergunta que eu faço para você é, principalmente aos consagrados que estão aqui, eu não estou apontando o Cristo Libertador, porque tem muitos sarados aqui, inclusive,
Quem olha para você, quem olha para mim, Daniel, vê a luz, vê a pessoa de Cristo. E é engraçado que eu quero contar algo para vocês, que a luz de Cristo, ela também é muito semelhante com o chamado que o Senhor nos dá a sermos. Porque o farol, ele tem algo muito específico. Porque me diz uma coisa, o que diferenciaria colocar uma lanterna bem grande, ou colocar uma fogueira, ou colocar uma luz no farol, para que o marinheiro saiba que exatamente aquele é o farol, aquele é o caminho? O que diferenciaria? E se eu acender uma grande fogueira do lado do farol? Ou em outro lugar, como que o marinheiro vai saber exatamente que é aquele, não é o outro? No farol existe algo chamado luz característica. E a luz característica é um código que só o farol tem, que ele propicia ao marinheiro saber que aquela sim é a luz a ser seguida. E dentro do ser de cristão, o que diferencia eu olhar para um e dizer: eu quero seguir o exemplo de santidade desta pessoa, mas eu não quero seguir isso aqui. Eu, Daniel, quero seguir o exemplo do padre José Eduardo, não quero seguir o exemplo da Anitta. Só para, né? Muito longe, né? Sou eu que estou falando, está gravando, né? Mas tudo bem. Eu quero seguir o exemplo do padre José Augusto. Eu não quero seguir o exemplo do padre Lancelotti. A verdade precisa ser dita, porque uma das características da luz é a verdade. Aí na igreja a gente fala: ah, mas não pode julgar. Não, mentira. João vai dizer que a gente não pode julgar de forma falsa e incorreta. Nós temos que fazer justo juízo. Sabe por quê? Se a luz é uma característica da verdade, como que eu sei que aquilo ali é verdade e aquilo que não é verdade? Então, diante disso, se o farol, que é algo inanimado, vamos dizer dessa forma, ele tem uma característica própria, nós também devemos produzir características próprias de luz. Nossas, não, refletidas de quem? De Jesus. Só que somente fazer com que o Senhor poderia nos usar, colocar aqui algo de fazer um teletransporte, um Dragon Ball. Tem gente que imagina que ser Cristo é isso. O cara vira Super Saiyajin, há uma luz que emana, e você cria poderes sobrenaturais, e você começa a irradiar luz para tudo quanto é lado. Não. Daniel, então qual é a característica daqueles que devem ser os luzeiros deste mundo? Caráter de Cristo. Tem caneta? Anota aí, ó. Caráter de Cristo. Eu devo ser e me afigurar ao caráter de Jesus Cristo. O que é me configurar ao caráter de Jesus Cristo? Ser semelhante a Ele, ser imitador dEle. Então nós precisamos automaticamente entender que nós somos filhos da luz, filhos desta luz. E versículos bíblicos nos trazem isso muito bem, porque, por exemplo, lá em Filipenses 2 vai dizer: fazei tudo sem murmuração, sem contendas, para que vos tornei irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandecereis como luzeiros no mundo, preservando a palavra. Filipenses, Paulo vai dizer através de Timóteo lá no começo o que nós precisamos ter como caráter de Cristo. E aqui vai dizendo: murmurações não pode ter do nosso meio, contendas não pode ter. Contendas não acontece aqui, mas nos sarados acontece muito. A gente tem que fazer às vezes a dinâmica da cadeira. Sabe o que é a dinâmica da cadeira? Um dia nós inventamos a dinâmica da cadeira, Gui. Não vou dar ideia para louco não, né? Melhor não, né?
A gente fez uma roda, era uma roda para fora e outra roda para dentro. E aí todo mundo ficava de frente um para o outro. E aquela roda ia passando até que o último chegasse no último lá e passasse por todo mundo. Para que todo mundo conversasse e pedisse perdão, fosse perdoado por todos os irmãos que lá estavam. Demorou umas 3, 4 horas. E funciona assim. É desse jeito tudo. Efésios vai dizer para nós que outrora nós éramos trevas, porém agora somos luz. Tessalonicenses vai dizer, porque todos nós somos filhos da luz e filhos do dia, não somos filhos da noite e das trevas. João vai dizer, porque eu sou o exemplo e dou o exemplo para que vós também façais o mesmo. Então o caráter de Cristo precisa ser impresso em nosso coração. E o que é caráter? Caráter é uma marca impressa que distingue o ser humano, que se nos torna indelével diante de Jesus Cristo. O catecismo da igreja vai dizer que a marca do Espírito Santo nos dá, o batismo nos dá essa característica de caráter de Cristo. Quem foi batizado aqui, levanta a mão, por favor. Amém. Tem alguém que não é batizado? A gente vai resolver já. O nosso irmão levantou ali, eu falei Jesus. Foi muito igual. E o que configura o caráter de um cristão? Primeira coisa, forma de pensar, estilo de vida, conduta. O caráter, quando nós nos encontramos com o Senhor, a nossa forma de pensar, o nosso pensamento, ele precisa mudar. Isso é um processo, mas eu quero resplandecer Jesus, mas eu quero falar de Jesus, mas por exemplo eu continuo ouvindo as músicas mundanas, seculares, aqui no meu fone Bluetooth. Eu continuo ouvindo aquelas músicas sertanejas de traição, de adultério, eu continuo ouvindo. Eu continuo deixando entrar na minha casa novelas, eu continuo deixando na minha casa emissoras que não prestam, eu continuo deixando entrar na minha casa situações que não são caráteres de Cristo. Eu não vou nem perguntar quem está assistindo o BBB aqui, melhor não. Caráter de Cristo muda. No mundo corporativo existe uma frescura chamada mindset. Você fala, tem que mudar o mindset. Não, é mudar de pensamento mesmo, é mudar de cérebro. Ser diferente. A forma de pensar já vai dizer muito daquilo que você precisa realizar, porque se você não muda aqui, você não consegue corresponder aqui dentro. E aí tem que vir para o segundo passo, estilo de vida. Como que você vai colocar em prática tudo isso? A minha forma de caráter de Cristo, a minha forma de pensar precisa se configurar naquilo que eu visto, precisa configurar naquilo que eu faço, precisa configurar naquilo que eu realizo todos os dias. Eu quero ser de Cristo, eu quero me configurar ao Senhor, eu quero estar cada vez mais próximo, mas eu não o procuro, eu não estou com Ele, eu não o busco, eu não estou diariamente com Ele, e isso faz com que eu não tenha a proximidade necessária para eu me configurar cada vez mais. Hoje é dia de São Dom Bosco, e São João Bosco falava muito claro: quer muitas graças, vai muitas vezes ao sacrário. Não há como não ser tocado pelo sol. Se você estiver exposto numa praia a 40 graus, deixar de ser tocado, assim também não há como não deixar, não ser tocado se você não for no Santíssimo. O seu estilo de vida reflete e diz daquilo que você é. Quantas vezes você procura Jesus durante a sua semana? O que tem sido mais importante para muitos? Eu trabalho com jovens e posso dizer que muitas fases críticas dos jovens é o seguinte: muitas vezes há muito mais valor numa faculdade do que em Jesus. Fez TCC, começou a fazer o TCC, então, pelo amor de Deus, some. É mais importante os estudos,
Passou 25 anos orando a Deus pela faculdade. Deus foi e deu a faculdade. Qual foi a primeira ação que o cara fez no seu estilo de vida? Trocou o Deus que deu a faculdade pela própria coisa que Deus deu. Isso é falta de caráter. Eu passo uma vida inteira, uma semana inteira, sou desempregado, 3 anos da minha vida. Eu peço a Deus um emprego. E aí veio um emprego, e esse emprego me tira a vida de domingo a domingo. E eu não tenho discernimento para entender que tal situação nem vem de Deus, porque me tira dele. Eu falo para os meus filhos: é melhor viver da providência de Deus do que você ficar enfiado num trabalho de domingo a domingo sem parar. Eu preciso isso, eu preciso daquilo, que não sei o que lá. Então, o caráter de Cristo faz com que você se configure na confiança e na fidelidade a Ele. Se eu cuido dos pássaros do céu, eu cuidarei de você. Quem aqui já ficou desempregado e foi cuidado pela providência divina? Levanta a mão. Bem alto, bem alto, bem. Aqui, eu vivi de cesta básica aí 1 ano da minha vida. Recebi muitas propostas de emprego naquele momento, e eu disse muitos nãos, porque eu não aceitava situações que me afastassem de Deus. Daniel, mas você não sabe da minha realidade. Eu não sei da sua realidade, mas eu sei daquilo que é um caráter significativo de uma pessoa que quer se enxertar em Jesus. E nada do que te afasta de Deus pode ser bom para você. Terceiro passo, conduta. Pensamento precisa mudar, estilo de vida precisa mudar, e conduta precisa mudar. A conduta para os outros, a conduta para o externo, diz também quem é você. Os meus pensamentos são mais ou menos alinhados, o meu estilo de vida também está mais ou menos alinhado, mas na hora que eu vou transparecer isso para fora, na hora que eu tenho a oportunidade de fazer aquilo que o Senhor me pede de uma forma correta, ainda mais nós que estamos dentro de um carisma que tem as suas especificidades, quando eu tenho a oportunidade, quando o Senhor nos dá de bandeja a oportunidade, eu não faço. A minha conduta não revela o caráter de Cristo. E o caráter é a luz, porque você não passa você passa Jesus. Então, Daniel, o que eu faço para ser esse luzeiro? Simples, reflita Jesus. Seja essa lente da luz que é Ele que emana, mas você precisa ser uma lente límpida, transparente, que passe todo o caráter de Cristo, toda a característica de Cristo, desde a sua forma de pensar, desde o seu estilo de vida, a partir da sua conduta, para que você gere testemunho. Conduta vai dizer lá em Mateus: sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que também está nos céus. E aí eu escuto a frase: não, porque só Deus é perfeito. Quem disse isso? Perfeito só Deus. Se Jesus falou para você que você tem que ser perfeito, que nem Ele é perfeito, quem sou eu para dizer que só Deus tem que ser perfeito? Não, eu preciso me configurar a Ele. Bate no seu peito e fala assim: eu preciso tomar vergonha na minha cara. Eu preciso ser perfeito. Perfeito, fala perfeito. De mim, perfeição. Do irmão, misericórdia. A minha conduta também revela. Paulo vai dizer: filhinhos, porque de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Paulo se alegra por ter formado aquele povo. Efésios também, Paulo vai dizer: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Irrepreensíveis diante dele em amor. Perfeito, irrepreensível. Nós queremos salvar muita gente, mas talvez seria muito mais fácil se nós fizéssemos o mínimo para transparecer e comunicar Jesus de verdade. Talvez as nossas igrejas estariam mais lotadas, mais cheias,
talvez os nossos retiros estivessem mais cheios, se nós verdadeiramente estivéssemos transparecendo Jesus. Se a minha conduta dissesse exatamente do Cristo que eu sirvo, aí eu seria um luzeiro no mundo, aí eu seria um farol para muitos. Aí as pessoas olhariam para mim e diriam para mim: eu quero ser como você, me ensina. E por último, o caráter, ele é forjado na cruz. Diz para o seu irmão: continua fugindo da cruz. Ah, tá difícil a vida. Ah, tá difícil a vida consagrada. Foge. Deus vai te pegar na esquina. Jesus é que nem mãe. Sabe mãe que tem chinelo com mira laser? Que você pode dobrar 3 quarteirão, ela jogou aqui, você virou 10, vai acertar na sua cabeça lá na frente. A cruz é a única forma de você ser moldado e configurado ao caráter de Cristo. Quem assistiu aqui vou fazer uma comparação, mas quem assistiu o Flash? O novo agora, The Flash. Assistiu o Flash? Não? Tem uma parte do filme que ele tenta voltar no passado muitas vezes para modificar. Ele perdeu a mãe dele lá e ele tenta voltar no passado para poder corrigir isso, para ele não perder a mãe dele. Quando ele perde a mãe dele, ele vai lá, altera, aí não perde mais, mas ele muda toda uma cadeia de circunstâncias. No final, ele precisa desfazer aquilo que ele mesmo fez, porque ele começa a entender que é a partir daquela dor inicial, que foi gerando outras circunstâncias na vida dele, que ele foi se configurando a pessoa que ele deveria ser. As dores foram forjando, as situações foram forjando, e aí acontece uma situação onde ele mesmo precisa desfazer o que ele fez. E aí Jesus vai mais uma vez nos implicar que não há outra maneira das máscaras do caráter de Cristo serem formados em nós, porque Jesus nos disse: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Aqueles que deixarem pais e mães por mim, irmãos e irmãs por mim. Tem gente que quer servir a Jesus, não quer deixar a sua casa. Tem gente que quer servir a Jesus, mas coloca em primeiro lugar a sua família. Ah, mas família em primeiro lugar. Família deveria andar em lugar junto com a missão, junto com Jesus. Falta alguma coisa aqui para você na sua casa? Para os filhos? Não falta. Porque uma coisa não sobrepõe a outra, uma coisa ela potencializa a outra. Eu passo uma vida inteira orando a Jesus, aquela oração miserável que a gente escuta muito hoje em dia: eu quero meu José, quero meu José, quero meu José, quero meu José. Não é assim? As meninas estão só de sorrisinho assim, ó. Os meninos: eu quero a Maria, eu quero a Maria, eu quero a Maria. Quando encontro o bendito do José, quando encontro a bendita da Maria, a primeira que toma um pé na bunda é Jesus. Porque o amor, o grande amor da vida da pessoa é o outro. Deixou de ser Jesus. A gente troca Jesus muito fácil pelas coisas que Ele mesmo nos dá. E como que a gente se configura a Cristo desse jeito? Como eu posso me configurar o meu caráter ao caráter de Cristo e começar a transparecer isso, ser luz para as pessoas a partir disso? Eu nunca vou ser. Então, irmãos, o que nós precisamos nesta noite é pedir a Jesus a graça de nos configurarmos a Ele, ser imitador de Cristo. Paulo vai dizer: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E é isso que nós precisamos. Nós queremos fugir de uma vida inteira com Deus e para Deus. Quando casamos, não estamos dispostos a fazer muitas vezes que os nossos casamentos sejam fecundos como deveriam ser.
no nosso trabalho. Quem é você no seu trabalho? Quem é você na empresa que você trabalha? As pessoas, quando têm uma conversa desalinhada dos preceitos de Cristo, quando você chega perto, elas continuam a conversa ou elas param a conversa? Porque isso diz muito de quem você é. Eu trabalho numa grande companhia de seguro. Eu já escutei muitas piadinhas, e uma delas que me machucava no começo era, porque eu me sentia excluído no começo, era: para de falar porque o Daniel está chegando. E eu era recém-chegado na companhia, eu me sentia excluído. Logo depois foi acontecendo aquilo que a gente já sabe, que é um jargão. Quando as pessoas começam a ter problemas, quem elas procuram? Você. Teve até um dia que eu estava escutando a conversa de uma amiga minha de trabalho, e ela virou para mim e falou assim: não, estou precisando de um retiro. Estou precisando de um retiro, preciso fazer um negócio aí em silêncio. Aí eu vi ela mexendo na internet lá, ela estava procurando uma casa de yoga para fazer um negócio. Vou relaxar, vou fazer... Aí eu escutei a conversa, né? E eu aqui, ó, no meu computador, liberando as coisas que eu tinha que liberar, cuidando da minha equipe, cuidando dos meus, e ela falando aqui do meu lado. Aí Jesus falou assim: você não vai fazer nada? Aí eu falei: para onde você está pensando em ir? Ela falou: retiro. Eu falei: que retiro? Ah, isso aqui, Dani, é muito louco, é silêncio, ó, tem massagem, tem isso, tem aquilo. E eles colocam umas velas em volta de você, tem umas pedras que vai em cima da sua coluna. Ela foi mostrando os negócios lá para mim. O nome dela é Amanda. Eu falei: não, isso aí não é retiro, não. Vem cá que eu vou te mostrar o que é retiro. E eu já tinha conversado com ela. Eu sei que a Amanda já tinha passado por algumas circunstâncias difíceis do ser mulher dela. A Amanda procurava alguma coisa que encaixasse melhor na vida dela como ser humano. Aí ela veio: não, então você pode falar porque eu sei que você tem boas palavras. Eu falei: você confia em mim? Ela falou: confio. Deixa eu te mostrar uma parada muito louca, vem cá. É disso aqui que você está precisando. Estava na semana do exército. E eu falei para ela assim: ó, é isso aqui que você precisa. Ela: que é isso? Aí fui mostrando uns vídeos para ela, fui mostrando umas coisas para ela, fui mostrando o que ia ser falado. Falei assim: ó, lá eles vão dizer isso para você, vai arrumar isso na sua vida, que não sei o que, blá 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 blá. Ela: eu vou. Ela foi para a baia dela, fez a inscrição, deu um grito para mim e falou assim: já fiz. Eu falei: agora quero ver se vai. Estava eu naquele dia trabalhando em casa, quando eu vi nos meus stories o primeiro vídeo passando que vocês estavam gravando ali a chegada. Quem estava fazendo check-in? Amanda. Amanda teve uma experiência fantástica com Deus naquele lugar. Amanda voltou para Porto Seguro falando maravilhas que Deus tinha feito ali na vida dela. Amanda começou a declarar para os amigos que ali estavam, que nunca tinham visto, ela tinha uma experiência com o Senhor, do quanto eles também deveriam fazer a experiência com o Senhor. Amanda começou a falar para presidentes e CEOs da companhia aquilo que Deus tinha feito com ela e fez com ela lá no exército. E aí aquela vozinha no meu coração falou novamente: se eu não te falo, você não ia fazer nada. Falei: pois é, Jesus, eu sou sem vergonha. Você está no seu trabalho para quê? Para ganhar salário? Quanto você ganha lá na empresa onde você trabalha? Você acha que é por isso que você está lá? Ou você vai entender que você está lá porque existem almas que precisam de você lá, e no dia que você cumprir a sua função com todas as almas que lá estão,
Deus já não precisa de você lá, Deus vai te levar para outro lugar. E quando lá terminar, Deus vai te levar para outro lugar, para outro lugar, para outro lugar. Você que é consagrado de vida, que precisa estar aonde deve estar, evangelizando aonde precisa, você precisa fazer bem feito, ser caráter de Cristo aonde você é enviado, seja na Fundação Casa, seja lá nos retiros onde vamos, seja nos Maranatás da vida, seja no grupo de oração, seja onde nós estivermos, precisamos configurar-nos. Porque a hipocrisia reina na geração de hoje, no nosso mundo. Olha o que nós estamos vivendo. Então, minha gente, eu quero concluir essa simples partilha dizendo para vocês que só há uma alternativa para quem deseja ser luz neste mundo. A luz é Deus. E para transportar Deus às pessoas, você precisa se configurar e ser caráter de Cristo de uma forma ainda mais profunda. Porque senão você não vai passar de uma lâmpada, uma lente suja, talvez quebrada, que não vai chegar aonde precisa. Eu quero convidar você a abaixar sua cabeça um pouquinho e de forma muito rápida fazer essa reflexão. Quem você tem sido? De forma muito sincera, você consegue hoje, de forma sincera, admitir que você transmite o Cristo com todo o caráter de Cristo? Uma vez eu estava num evento, um evento nosso, na comunidade Canção Nova, e no meio do evento surgiu o tema sobre a volta de Cristo. E ali estava Padre Roger, estava Frei Gilson. E aí perguntaram assim por Frei: Frei, o que você faria se Jesus estivesse voltando hoje? O Frei respondeu: eu continuaria fazendo exatamente o que eu estou fazendo. Porque o Frei entendeu o que é se configurar a Jesus de uma tal forma que ele entendeu que ele está fazendo o melhor. E eu e você, com uma multidão de pessoas que nós precisamos alcançar,